Olá, queridos irmãos e amigos, graça e paz a todos. Estou aqui novamente para compartilhar mais uma porção da Palavra de Deus com você. Vamos a mais um devocional a respeito da nossa vida com Deus. Principalmente nesses dias difíceis que estamos passando, a Palavra de Deus é extremamente importante para estar edificando as nossas vidas. E o título da mensagem de hoje é Devemos ser imitadores de Cristo. Mas será que é possível ser um imitador de Cristo? Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, o apóstolo Paulo disse: torne-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Vamos aprender então algumas razões para que isso seja possível. Primeira razão, porque Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Segunda razão, porque Deus não permitiria que fosse registrado nas Escrituras Sagradas uma exigência que fosse impossível aos homens cumprirem. Terceira razão, o que Paulo está pedindo não é diretamente para todas as pessoas, é somente para as pessoas que se converteram. Até porque, antes de se converter, antes de nascer de novo e se tornar um filho de Deus, ninguém pode agradar a Deus. A quarta razão, nós temos a Bíblia, que é o manual e o guia de nossas vidas, que mostra a direção e o caminho certo, e fornece os recursos para que isso se torne possível. Então a resposta é sim, podemos ser imitadores de Cristo, sim. Primeiramente porque Deus nos fez a sua imagem conforme a sua semelhança. Isso está escrito lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Disse Deus então, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E no versículo 27 está escrito, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que significa ser a imagem e semelhança de Deus? Em termos mais simples, ter a imagem e semelhança de Deus significa que o ser humano foi criado para se parecer com Deus, para refletir Deus, para espelhar Deus e também para representar Deus aqui na Terra. Isto significa que o homem é parecido com Deus, ao passo de que, diferentemente de qualquer outra criatura, o ser humano é portador da imagem de Deus. Quando a Bíblia diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus, ela não quer dizer exatamente que somos fisicamente parecidos com Deus, pois Deus é espírito e não possui um corpo como o nosso. Apesar disso, devemos entender que o homem, em todo o seu ser, é a imagem e semelhança de Deus, de modo que sua plena constituição material e imaterial, corpo, alma e espírito, representa a Deus. O homem é uma criatura racional, pessoal, criativa e moral, com quem o próprio Deus compartilha seus atributos comunicáveis. Ele possui vida proveniente de Deus, capacidade de representar Deus e potencial para se relacionar com Deus. Os seres humanos possuem inteligência e consciência e são capazes de expressar vontades, tomar decisões, avaliar situações, demonstrar emoções e sentimentos, pensar de forma lógica e racional, assumir responsabilidades, planejar atividades e colocá-las em prática. Temos também a capacidade para exercer domínio, analisar nossos atos, executar tarefas e criar coisas incríveis. Quanto à capacidade do homem poder criar coisas incríveis, podemos notar algo muito interessante. Muitas pessoas pensam que quando a humanidade desenvolve algum avanço significativo na área da ciência, por exemplo, isso implica numa independência cada vez maior de Deus. Na verdade, muitas pessoas acreditam nisso e até utilizam tais avanços para contestarem a existência do próprio Deus, mas na verdade é exatamente o contrário disto. Cada coisa grandiosa que o homem desenvolve necessariamente reflete a verdade de que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus e deveria glorificar a Deus por isso. Em outras palavras, o homem é uma representação de Deus e não um semideus. O homem é um reflexo de Deus, mas não igual a Deus. O homem reflete a sua imagem, ou deveria refletir a sua imagem, na medida em que é semelhante a ele em alguns aspectos, em alguns atributos comunicáveis, que são atributos que pertencem a Deus, mas que podem ser outorgados, comunicados ao ser humano. Atributos que Deus concede ao homem também e requer que isto seja a nossa prática no dia a dia. Vejamos alguns atributos de Deus. Primeiramente, alguns atributos de Deus que são incomunicáveis ao homem, isto é, que não podem ser outorgados, concedidos ao ser humano. A seidade é o atributo de autoexistência. Deus, Jesus, o Espírito Santo, eles autoexistem, sempre existiram, eles não foram criados. Eternidade, Deus sempre existiu e sempre existirá. Unidade, Deus é um, as três pessoas distintas formam um único Deus, ou seja, sua essência é indivisível. Imutabilidade, Deus não muda nunca,
Infinitude, Deus é infinito e não sofre qualquer tipo de limitação. O tempo e o espaço não podem limitá-lo. Soberania significa que Deus está no controle de tudo, comanda e governa todas as coisas, pois Ele próprio é soberano e supremo sobre tudo e sobre todos. Onipresente significa que Deus está presente em toda parte, em todo o universo, em toda a plenitude do seu ser. Onipotente, Deus tem todo o poder no céu e na terra e é capaz de cumprir todos os seus propósitos. Onisciente significa que Deus conhece todas as coisas de modo completo e absoluto. Deus é o único ser que sabe exatamente o que se passa no coração de todos os homens ao mesmo tempo. Este atributo de onisciência é o poder que Deus tem de sondar todos os corações e ouvir todas as pessoas ao mesmo tempo e, consequentemente, responder a todas elas também ao mesmo tempo. Estes são os atributos que pertencem somente e exclusivamente ao Senhor. Nenhum ser humano em todo o tempo nunca e nem terá nenhum desses atributos. Vejamos agora alguns atributos de Deus que são comunicáveis ao homem. Isto é, atributos que pertencem a Deus, mas que podem ser outorgados, concedidos ao ser humano. Temos as virtudes do Espírito, que é o fruto do Espírito descrito na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, que está resumido em 9 atributos que são amor, mas não o amor comum que os seres humanos conhecem neste mundo, mas é o amor ágape, o amor de Deus, que Paulo descreveu na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Isto é, o amor sincero, generoso, altruísta, o amor verdadeiro, um amor profundo e incondicional, que ao mesmo tempo em que revela grande afeição, também revela cuidado, zelo, correção e abnegação. Este é o verdadeiro amor, que quando a pessoa o possui, ela nega-se a si mesma, colocando a necessidade dos outros acima da sua. As outras virtudes do Espírito são alegria, paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e o domínio próprio. Além dessas virtudes, temos também da parte de Deus os atributos de misericórdia, sabedoria, justiça, santidade, veracidade, liberdade, e juntos nos dão força e encorajamento e nos dão capacidade para superar qualquer problema ou adversidade nesta vida. Então assim nós podemos responder positivamente à pergunta feita no início desta mensagem. Então, esses são alguns atributos que Deus nos comunica, nos dá, e que ao exercê-los nós estamos representando Deus, sendo reflexo de Deus, espelhando Deus, sendo a sua imagem e semelhança. Esses são atributos que Deus nos concede para estarmos representando Ele, a sua imagem conforme a sua semelhança. Bom, até aqui foi para entendermos mais ou menos o versículo de Gênesis, onde diz que Deus criou o ser humano à sua imagem conforme a sua semelhança. Mas ainda lá no Jardim do Éden, o homem perdeu essa capacidade de representar a imagem e semelhança de Deus quando pecou e trouxe o pecado para toda a humanidade e, como consequência, a morte espiritual. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, está escrito: portanto, da mesma forma como que o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. E em Romanos capítulo 3, versículo 23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo 23 diz: e o salário do pecado é a morte. Mas com isso, o ser humano não perdeu a imagem, a semelhança de Deus. O que o ser humano perdeu foi a capacidade de representar, de refletir, de espelhar Deus. O homem continua sendo o portador do propósito original de Deus, em ser sua imagem conforme a sua semelhança. Podemos imitar Deus, sim. Podemos ser imitadores de Cristo, sim, porque é o Espírito Santo que nos transforma. Se você nasceu de novo, se você se tornou um filho de Deus, se você está em Cristo, se você agora é uma nova criatura, se para você não há mais nenhuma condenação, se hoje você está salvo em Jesus, se o Espírito Santo habita em você, isto é, se hoje você é o templo do Espírito Santo, então você tem novamente a capacidade de representar, de refletir, de espelhar a imagem e semelhança de Deus. Pois o Espírito Santo que agora habita em você será capaz de moldá-lo e a cada dia lhe tornar semelhante a Jesus.
E isto refletirá nos seus atos e nos frutos da sua atitude, seu comportamento, sua maneira de viver, contribuindo sempre para que Deus seja glorificado em tudo. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso no próximo devocional. Por enquanto, saiba que é possível sermos representantes de Deus e sermos seus imitadores aqui na terra, sim, se nós durante este tempo e em todo o tempo exercitarmos e praticarmos o fruto do Espírito, as virtudes do Espírito que foi citado acima, como os atributos de Deus que pertencem também ao homem, e está escrito na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Enquanto isso, vai meditando nessa mensagem. Amém? Fique na paz e que Deus abençoe a todos com esta palavra.